Bora lá continuar. Lista 16, tá? A lista 16, ela continua com as análises gráficas. E aí, é ver o que tem, né? Vamos analisar aí. Deixa eu copiar esse número 1. Copiar esse pedaço. Número 1. Ixi. BC. DR tá pra cá. Pronto. Estão todos aí. Vamos ver se precisa fazer alguma conta nisso. Vou de novo, hein? O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes. Estou lendo o comando primeiro. Seja D a distância de P até a parede 1. Ele está falando dessa distância aqui. Está falando dessa distância. Lembra que eu falei em outras aulas? A menor distância é aquele segmento que forma um ângulo de 90 graus. Então, essa é a menor distância em relação à parede do ponto P, que é o ponto P, tá? Beleza. O gráfico que melhor representa em função do tempo T a partir do instante T. O que está acontecendo? Então, vou ter que ler aqui. A figura ilustra a vista superior de um brinquedo. Eu estou olhando de cima para baixo. Em um parque de diversão, no qual a linha contínua em formato de círculo, tendo o O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica a posição ocupada por uma criança em um instante T. Então aqui tem uma criança bem aqui. Quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário, então ele está girando nesse sentido, com o O fixo, então ele gira essa circunferência em velocidade constante por várias voltas. O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes. Agora, qual é a distância do ponto P até a parede 1? Então, vamos lá. Primeira coisa. Esse ponto P vai girar nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, o que acontece? Esse ponto P parte de uma distância D. Ele está a uma distância, a uma certa distância. Quando ele vai girando, você concorda comigo que essa distância está aumentando? De acordo... tá vendo que essa distância está aumentando até ela chegar no máximo quando ele chegar aqui. Essa vai ser a distância máxima. Então ele parte daqui, começa a aumentar a distância e agora ela começa a fazer o quê? Começa a diminuir a distância. Aí até chegar nesse ponto P de novo, que é a menor distância. Depois ela aumenta, depois diminui. Aumenta e diminui. Então vai. Pronto, já não é essa. Por que não é essa? Porque ele está dizendo que... Não, peraí, como é? Por que não... Aqui, ó, num tempo T, ele está dizendo que no tempo T, quando ele parte, a distância seria essa. Tudo bem. Essa seria a distância. Aí o trem começa a rodar, o tempo aumenta, o gráfico não rodou para cá, ele está falando que o tempo é constante. Não, pronto, não é. Não tem jeito. Vamos lá, isso aí não é nem função, né? Outro detalhe, ela parte da menor distância. Aí depois ela aumenta, chega no máximo, diminui até... Olha aqui. Por que não pode ser essa? Por que não pode ser essa? Porque ela partiu de um lugar que a distância já é maior. Tá vendo aqui? Ele está falando que a menor distância é aqui, depois que ele partiu. Tá errado. A menor distância é quando ele parte, então não pode ser essa. Certo?
Essa aqui também está errada, porque a menor distância é quando ele parte. Aqui já está dizendo, aqui ele está dizendo que tem uma outra menor distância. Não é. Ó, essa não é também. Quando ele parte, ela é a menor distância. Ele aumenta, chega no máximo. Quando ele chegou no máximo, ele está bem aqui, ó. Aí ele diminui e volta para o mesmo local. Então ele está aqui no ponto P de novo. Ele aumenta e vai embora. E assim por diante. Seria a alternativa C. Beleza? Nesse caso aqui também não é nem função. Ó, esse caso que a gente passa retas paralelas ao eixo Y, intersectam mais de um ponto. Então seria a letra C. Só análise mesmo, né? Número 2, vamos fazer a 2 também. A número 2 diz assim: para garantir a segurança ao dirigir, deixa eu dar uma lida no comando. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da sua viagem? Então, para garantir a segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima, que programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via do tráfego, é ultrapassada. Beleza. O gráfico exibido pelo dispositivo do painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade em km por hora do carro em função do tempo. Então está aqui o gráfico. Ele disse que essa daqui é a minha velocidade máxima. Essa é a minha velocidade máxima. Quantas vezes o carro ultrapassou essa velocidade máxima? Que é o que ele está perguntando. Quantas vezes o dispositivo alertou o motorista? Ou seja, quantas vezes ultrapassou a velocidade máxima? Vamos lá. Ele veio, de acordo com o tempo vai andando, ele aumentou a velocidade, passou. Uma aqui, ó. Passou. Ele ultrapassou. Onde mais ele ultrapassou? Ele vem, aí ele reduz a velocidade, tal. Ele chega, bate, mas não ultrapassa. Aí ele desce de novo, tal. Aí ele sobe de novo e aqui ele ultrapassa essa velocidade. Ultrapassou, pronto. Somente 2 vezes ele ultrapassa essa velocidade. Esse foi bom também, né? Foi fácil, de boa, sossegado. Aí fechamos essa página. Vamos para a próxima página fazer esse 3, 4, 5. Beleza?